Pessoal, eu hoje estou muito envaidecido, é isso mesmo, estou muito envaidecido. Estou envaidecido pelo seguinte, com muita satisfação, eu vi reverberar todas as minhas falas de ontem, é isso aí, e serem reforçadas por pessoas como Fernando Conrado, o Cláudio Luttenberg e o Alexandre Garcia, é isso mesmo. Todos os três participaram hoje, portanto, um dia depois de eu ter tido a minha fala sobre esses assuntos, que foi sobre a questão do bloqueio horizontal, do bloqueio vertical e não do bloqueio horizontal, desmistificando um punhado de coisa. E eu vou botar aí para vocês na sequência as falas deles nesse sentido. Então, todos os três, como eu disse, participando hoje do Fórum da Liberdade, que está acontecendo em Porto Alegre desde ontem, mas a fala deles foi de hoje, reforçaram ipsis literis exatamente aquilo que eu falei sobre as questões voltadas e ligadas direta e indiretamente ao bloqueio vertical versus bloqueio horizontal. Então, para mim, foi muitíssimo gratificante. E vale fazer um destaque aqui. Nas palavras do Alexandre Garcia, ele diz que nós estamos vivendo, vocês vão escutar, mas eu vou fazer questão de dar destaque antes. Ele diz que nós estamos vivendo mais ou menos a síndrome do escorpião e do sapo. Para quem não sabe o que é isso, ou para quem não se recorda, é aquela velha história da enchente. O escorpião vai morrer afogado, ele pede carona a um sapo. O sapo fala, não vou te dar carona, que você vai acabar me ferroando. E aí eu vou morrer envenenado. Que isso, rapaz? Se eu fizer isso, nós dois vamos morrer. Deixa de bobagem. Conversa vai, conversa bem. O escorpião consegue convencer o sapo a lhe dar carona. Quando eles estão atravessando a enchente exatamente no meio, o escorpião dá uma ferroada no sapo. O sapo olha para ele e diz, poxa, mas por que isso se eu estou te salvando? Ele fala, a minha essência falou mais forte do que eu. Isso é o que nós estamos vendo hoje. O mau caratismo dos deputados. O mau caratismo da esquerdalha, é isso mesmo, o mau caratismo da esquerdalha. Estão tentando aproveitar do momento. Ah, mas não tem sentido isso que você está falando ali. Tem todo sentido. E de novo, citando Alexandre Garcia, que vocês vão ouvir tudo nas palavras dele para não ter dúvida, ele diz que os jornalistas se consideram intelectuais, condutores do raciocínio da população, e que se sentiram, de uma maneira geral, muitíssimo desobedecidos quando disseram para não votar no Bolsonaro, e ainda assim votaram. E aí junta-se essa horda de insatisfeitos porque ninguém seguiu os seus conselhos, com a esquerdalha de plantão, e começa agora a querer minar, a querer criar situações para afastar o presidente em exercício, criando factóides, criando mentiras e fazendo o que o Fernando Conrado chamou criando aquilo que o Fernando Conrado chamou de corona afetivos. É isso mesmo. A esquerdalha, assim como os bandidos eleitos, são nada mais, nada menos do que corona afetivos, doidos para arrumar alguma coisa que desestabilize o governo atual. Isso, eu hoje rio muito. Meia dúzia de pessoas aí me criticam. Mas eu vejo que junto comigo tem cada vez mais pessoas vindo. Então, confiram aí, depois a gente volta. Adorei, estou satisfeitíssimo. Que bom que tem gente que pensa também com a cabeça. Não com isso aqui só, porque isso aqui só não carrega um país. Cabeça, primeiro lugar, pânico, medo, que imobiliza. Aí com medo a pessoa aceita tudo. Então, eu costumo chamar de síndrome do escorpião, que não importa, por sua natureza ele ferra o sapo, os dois vão morrer afogados, mas ele ferra o sapo. Não é inteligente isso, nem um pouco. Mas parece que estão fazendo isso. Queremos o caos, para tentar derrubar o presidente, queremos o caos. Não importa. Meu Deus do céu. Mas graças à rede social as pessoas estão se dando conta desse ingrediente aí adverso que se mete no combate que tem que ser
duplo. Tem duas frentes. Uma frente é sanitária e a outra frente é econômica, com foco na renda, que está sendo esgotada. Eu acho... Então, voltando, falando agora, mostrando outras falas, tanto do Fernando Conrado, quanto a do Cláudio Lutemberg, quanto a do Alexandre Garcia, fiz um outro recorte para mostrar aí o que o Fernando Conrado falou de forma muito apropriada e que traduz muito o meu sentimento. Para vocês que estão me acompanhando há mais tempo, vocês vão identificar direto. Ele diz que pior do que a perda de vidas é a perda da liberdade. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Então, nós hoje, aqui no Brasil, principalmente em função do comportamento vil de alguns prefeitos e principalmente de alguns governadores, nós estamos sendo colocados na berlinda. Bem parecido com o que aconteceu para aqueles que gostam aí, que são mais enfronhados na área da cultura, bem aos moldes do que é aquele livro ou filme 1984 do George Orwell ou do Fahrenheit 451. Ambos falam muito desse tipo de exploração, dessa apropriação do medo para justificar o cerceamento das pessoas. Isso tem muito a ver com o que a gente está vendo. E por quê? Porque na verdade, uma boa parte do nosso país, e aí de novo eu volto a pichar mesmo a esquerdalha, não querem democracia, não querem o direito de falar de ninguém, querem o direito de impor o próprio desejo, com todas as limitações cognitivas e ideológicas que carregam. É isso mesmo, não querem democracia, não querem liberdade de ninguém, querem manter exclusivamente aquela caixinha limitada do próprio raciocínio. Vocês vão ver aí também nas falas isso. E depois eu volto mais uma ou duas vezes, volto mais uma vez para comentar e volto mais uma vez para fechar. Quem está falando isso são as pessoas que estavam no Fórum da Liberdade, tá? Tenham sempre isso em mente. Eu só estou repetindo. Daqui a pouco estou aí de novo. Seguinte, olha só, quem for para a rua, né, quem for à rua tem que assinar um termo abrindo mão dos seus respiradores na hora do tratamento. Então eu fico pensando que é exatamente assim que determinadas pessoas, os corona-afetivos, pensam, né? O que está na cabeça deles? Quem não faz o que eu quero, quem não faz o que eu mando tem que morrer, né? Quem não pensa igual a mim tem que morrer, tem que abrir mão desse respirador e tem que morrer por conta disso. Porque até então o que a gente sabe é que não existe um tratamento, até então não se tinha, a gente já tem hoje outras formas aí de tratamento, né? Mas era o respirador que era a única forma da gente poder ter uma sobrevida da pessoa e esperar uma grande melhora. Então nesse ponto eu quero dar um passo adiante, porque eu acho que aqui não tem ninguém melhor para falar da doença do que o Dr. Cláudio, e o Alexandre já colocou esse ponto de vista econômico. E aí eu volto para a questão da grande perda que a gente vive, porque tem muita gente que acha que a gente... eu prefiro eu prefiro alguém com uma empresa falida do que um falecido, né? A briga não é essa, nós não temos uma dicotomia aqui, porque nesse mesmo momento, óbvio, é a própria economia que faz com que nós, seres humanos, possamos viver adiante. E o que eu enxergo aqui, pior do que perdas de vidas e perdas econômicas, é a perda civilizatória. A civilização está perdendo enquanto todo. Já existem médicos trabalhando com esses modelos que dão conta do seguinte: a melhor forma de nós conduzirmos o trato do problema vírus chinês seria alguma coisa do tipo: a população retorna ao trabalho mais ou menos durante 4 dias e depois volta para casa durante 6 dias. Por que isso? Para que seja possível dar sequência na economia e ao mesmo tempo permitir que o contágio das pessoas fique de tal forma que seja controlado. Então essa contaminação, se houver, vai acabar estando dentro da capacidade de atendimento da rede hospitalar. Portanto, você mantém de forma permanente e continuada o atendimento de todo mundo, sem ter prejudicado ninguém. Tá vendo
como é que é muito mais inteligente pensar? Aliás, antes de fechar, não sei aí se vocês se lembram ou se vocês não lembram disso, se vocês têm conhecimento disso ou não. Vai aqui como um caso. O termo quarentena é do século, dos anos 1300 ou 1400, se não me engano. E aconteceu a partir de uma determinação do governo de Veneza, quando da identificação da peste bubônica lá na região. Entenderam, olha a semelhança, entenderam que os responsáveis por levar a peste bubônica até Veneza eram os navios. Então, simplesmente determinaram de forma unilateral, qualquer semelhança não é mera coincidência, é estupidez mesmo, determinaram de forma unilateral que os navios não atracassem e ficassem 40 dias esperando. Só que o problema não estava nos navios, o problema estava nos ratos da própria região. Essa é a origem do termo quarentena. Está vendo o que nós estamos fazendo hoje? Para tudo, claro, é muito mais prático. Eu não tenho que raciocinar, eu só paro e acabou. E azar pro resto. Afinal de contas, eu acho que o dinheiro é do governo, que o governo fabrica dinheiro, que fabricação de dinheiro não produz inflação, até porque eu que penso assim sou muito ignorante. Então, nada melhor do que jogar a culpa na cacunda de alguém. Estão reconhecendo quem aí? Fui. O professor Yaron, eu conversei até hoje de manhã com ele propõe mecânicas de isolamento com intervalos fragmentados. Ele separa uma comunidade em 2 grupos, as pessoas trabalham durante 4 dias e ficam em casa os outros 6 dias. Ele usa modelos matemáticos no qual ele cruza períodos de transmissibilidade e períodos de latência. E com isso, ele diminui os efeitos da transmissão e não elimina a atividade econômica daquelas pessoas. E vai, ao mesmo tempo, imunizando progressivamente uma comunidade. Porque uma das coisas que diminui a transmissão é justamente no momento que você tem um grau de imunidade conferida para mais de 50% da população. Então, é uma forma de manter um isolamento dentro de uma aplicabilidade com equações matemáticas e pautado por estatística, e, com isso, minimizar o efeito econômico. 50 anos, quero falar. É que a gente é muito arrogante, nós jornalistas somos arrogantes. Nós achamos que fazemos a cabeça de todo mundo, que vocês têm que nos obedecer, porque nós somos intelectuais. Né? Então, vocês não nos obedeceram em outubro de 2018. Nós tentamos impedir que esse sujeito fosse eleito presidente da República. Vocês não nos obedeceram, pois nós continuamos negando a eleição, né? E agora aparece esse vírus aí que pode ser um aliado nosso para derrubá-lo. Então isso prejudica. A gente inventou fofoca, mexerico de candinha, de coisa de lavadeira, abandonamos o fato. Né? O fato é gerado na reunião de pauta. Né? Eu não tô me referindo a nenhum órgão especial, né? Inclusive porque eu me informo por aqui. Né? Esse é o meu modo de informar. Então, eu posso estar até cometendo injustiça, mas é o que eu vejo por aqui as reclamações das pessoas. Então, aparece aí um remédio. Né? Pode até chamar de paliativo, mas tem resolvido. Né? Desde 470 anos atrás, quando a mulher do vice-rei espanhol em Cusco estava com febres terçãs, que era malária, e os incas ofereceram a quina, e ela se salvou. Né? Os médicos lá da Amazônia, pessoal que trabalha na Amazônia está acostumado com isso. Ainda ontem eu falei com esse comandante do Colégio Militar de Porto Alegre, ele me disse, por anos na Amazônia me administraram cloroquina. Eu tomei cloroquina quando fui cobrir a guerra em Angola. Né? E não aconteceu nada. Eu ainda ontem estava relendo bulas para saber das contraindicações. É um exagero que estão fazendo, assustando as pessoas. Aqui